Fala galera do Fala Fera. Hoje a gente tá aqui pra mais um podcast. Eu sou o Matheus, tô aqui cá. Briana. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. Que é o Tchê. Pode se apresentar, Tchê, seu nome. Começando do começo, né? Começando do começo. Boa tarde, Bortolo. Boa tarde, Briana. Tudo bem? Meu nome é Heitor, né? Ninguém me conhece por Heitor. Eu sou o professor Tchê. Sou professor de Geografia aqui do Anglo, né? Vocês são meus alunos. E primeiro, antes de tudo, quero agradecer pelo convite para estar aqui com vocês hoje, nessa tarde chuvosa aqui de Limeira. E pra quem não sabe, o Tchê dá aula pra mim e pro Bortolo, né? Não sei se ele gosta da nossa sala, eu acho que sim. Tchê, e o que te motivou a buscar, a você querer, dar aula no portal? Bom, eu acho que tudo começa um pouco antes, assim, né? Eu sou professor aqui no portal desde 2016, então já tem um certo tempinho, mas eu sou professor, acho que desde quando eu era jovenzinho, assim, sabe? A vocação de dar aula sempre foi uma coisa que me motivou bastante. Porque, assim, eu nunca foi uma das coisas que até eu fico pensando às vezes, né? O que nos leva a fazer uma escolha de carreira. Nunca é uma coisa tão simples, sabe, Briana? Por exemplo, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, chega a época que você tem que decidir, né? E aí, o que você vai ser, o que tu vai fazer e tal. E eu confesso para vocês que naquele ano foi um ano um pouco pesado para mim, porque foi o ano que eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, né? E aí eu tinha meio que estava perdido e tal, eu perdi o pai em agosto. Então, no segundo semestre então, do ensino médio, eu acabei terminei aquele ano sem fazer vestibular. E aí a história é boa, porque aí o que aconteceu? Eu acabei, fiz meio ano de cursinho, sem saber o que eu queria, né? Tipo, o que eu vou fazer? Não sei. E aí eu fiz meio ano de curso, parei o cursinho e falei, cara, e agora, né? Como que eu vou seguir? Na época, eu tinha uma grana guardada e tal, e eu comprei uma Kombi. Então, o que eu fiz, Briana? Comprei uma Kombi e na época eu tinha muitos amigos, assim, aí eu pegava, precisa de um cara com Kombi, então ia eu. Então, nessa época, eu tinha ali 18, né, tinha 18 perto, já tinha tirado a habilitação ali no segundo semestre de 94, e eu falei assim, cara, vou viajar ao Rio Grande do Sul, então sempre tinha um carreto aqui, uma coisa lá. Só falei, não vai dar muito certo assim, né, eu trabalhar com Kombi. Aí uma coisa que eu percebi, Briana, dentro desse contexto, foi que primeiro que eu sempre soube lidar com pessoas, né? Então nessa vibe de conseguir, eu nunca fui um bom vendedor, né? Se me pedir para vender uma agulha para ti, eu não vou conseguir. Mas eu sempre fui capaz de lidar com as pessoas. Então o ambiente de sala de aula sempre me chamou muito nesse sentido, de repente, a sala de aula poderia ser uma vocação. E eu me lembrei de momentos, assim, de até colegas, assim, que pediam para eu explicar alguma coisa e eu me sentia bem com isso. Então, já fui meio que maturando um pouco para saber o que eu ia querer. Meu finado pai, ele trabalhou no IBGE, então, né, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele era estatístico. E então ele gostava mais da área de exatas, né? Então eu sempre me espelhei um bocado, né? E eu pensei, mas nunca as exatas foram para mim a coisa mais importante. Não que eu fosse um analfabeto em aritmética, tá ligado? Mas eu simplesmente gostava bastante. Aí o que aconteceu? Eu acabei percebendo, primeiro, que eu sabia lidar com pessoas, aquela época que eu te falei da Kombi, e também a geografia poderia ser uma possibilidade, porque toda vez que eu chegava num determinado lugar, a primeira coisa que eu queria era justamente tentar descobrir como que aquele lugar era daquele jeito. Então isso me ajudou bastante a escolher a geografia como uma possibilidade. Aliás, eu fiquei entre duas. Fiquei entre geografia e química, que era química. Eu nunca tinha... Bem distante. Não, totalmente. E assim, foi nessa época aí o que aconteceu. Naquele segundo semestre eu acabei vendendo a Kombi, assim, sabe? Aí peguei essa grana e paguei um pré-vestibular. Então, durante o ano de 95, eu acabei estudando, né? Porque, assim, a minha formação foi numa escola pública, que não era uma escola ruim, mas também não era uma escola muito boa. Então, para passar numa universidade pública, numa universidade federal, eu teria que estudar um pouco mais.
E aquele ano, para mim, foi importante. Eu acabei entrando na faculdade, então eu fiz vestibular e entrei em geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade da cidade onde eu morava, né? Eu sempre morei em Porto Alegre durante boa parte da minha vida. E assim eu escolhi a docência como uma possibilidade, entendeu? Imagina se tivesse ido pra química. Então, cara, às vezes eu fico pensando nisso. Sabe que depois de velho eu acabei fazendo o curso de letras, né? E aí eu sou formado em geografia, mas também tenho o curso de letras. Mas eu nunca me vi, sabe, fora muito da geografia. Acredito que é uma paixão meio... uma relação muito próxima, assim. Eu acho que tudo que eu vejo, tudo, eu consigo estabelecer um paralelo com a geografia, sabe? Tudo. Eu acho que é uma disciplina que, embora na escola ela nos dê limitações demais para as coisas que a gente tem que aprender, mas ela te ajuda a trazer elementos de muitas coisas. Então, tu estuda clima, tu estuda economia, tu estuda política, tu estuda como as coisas aconteceram. Então, eu acredito que ela tem uma característica de te fazer entender o mundo de uma forma. Tanto que quando alguém me pergunta o que eu faço, e existe uma vibe muito grande assim, de que nós, professores, somos vistos por quem não é professor. Vamos dizer, você pega uma outra pessoa, tipo, num grupo de amigos. O tio é professor. Os caras acreditam que a minha vida é meio que domador de leão, sabe? Aquela vibe de entrar numa sala com uma cadeira de um lado, um chicote do outro e tal. E particularmente eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que a docência, ela tem os seus desafios, ela exige, eu acho que a geração de jovens, ela exige cada vez mais de nós, professores, para criarmos possibilidades para interagir, porque sabe, eu acho que quando você vai envelhecendo, tu vai ficando mais distante dos jovens, sabe? Tu vai criando uma distância maior. E isso é complexo. Às vezes a gente tem mais dificuldade de conseguir entender algumas coisas que nós, quando jovens, fazíamos igual, até pior, sabe? Então, eu acredito que a carreira de docente, ela tem esse desafio o tempo todo, né? De tentar conectar com um grupo de pessoas numa lógica de idade e de visão de mundo totalmente diferente. Querendo ou não, o tempo muda, né? Muda. Daí tem que adaptar o seu jeito de dar aula. Tu tem que adaptar o jeito de dar aula. E hoje, eu acredito que o uso das redes sociais e a própria geração, ela é diferente. Só que eu sempre compreendo, Bortolo, da seguinte forma. Nunca é uma espiral negativa, sabe? Tipo, cada vez pior, vez pior. E nem uma espiral positiva, tipo, cada vez melhor. Também não é isso. Eu acredito que há ciclos, sabe? Tipo, situações melhores, para algumas coisas melhores. Acho que a geração dos jovens, né, essa geração de jovens especificamente, é uma geração mais conectada ao mundo, em algum âmbito um pouco mais tolerante para algumas coisas e menos tolerante para outras. Então, eu acredito que esse é um desafio. E aí tu falas, assim, né, da questão de sala de aula. Cada sala que tu entra para trabalhar, cada aula que você entra para dar aula, nunca é igual. Isso é uma coisa estranha, né? Porque, assim, de repente, numa outra profissão, quando eu era menino, eu lembro de ter trabalhado num escritório de contabilidade. Uhum. E eu lembro muito daquela rotina, sabe? Era uma rotina. O cara chegava, então, cada época do mês tinha era folha de pagamento, depois era recolhimento de imposto, depois... Só que era muito igual. Muito tudo... Exato. Tu ia ali, ficava naquele escritório e fazia sempre as mesmas coisas. E isso era uma coisa que, enquanto pessoa, nunca me chamou a atenção. Sabe? De parar num escritório, fazer sempre uma mesma atividade. E aí, voltando na tua primeira pergunta, eu acho que um pouco da escolha da docência é que também tem isso. Nunca a gente entra em sala de aula e acaba sendo do mesmo jeito, porque as pessoas são diferentes, as escolas são diferentes. Eu trabalho hoje em 3 cidades, né? Aqui em Limeira, em Rio Claro, em Piracicaba. E às vezes as turmas de segundo ano, né, ou primeiro ano, a primeiro ano esse ano eu tenho aqui em Piracicaba. São alunos da mesma idade, cara, mas são públicos muito diferentes entre si. E esse é o grande desafio, né? E querendo ou não, o professor tem essa liberdade, né, de, tipo, escolher a maneira de dar aula, tipo, para turmas diferentes. Exato. E talvez a gente brinca, né, na docência, os caras usam o termo jogo de cintura, né? Tu tem que ter jogo de cintura. Eu discordo um pouco. Para mim, tu tem que ter didática, né? Tu tem que ser muito bom na didática que você escolhe para atingir determinadas pessoas. Porque assim, entenda, Bertolo, uma sala de aula, ela é pautada por um jogo de interesses,
vários interesses. Tem o teu de dar aula, tem do aluno, de repente o aluno tem um problema em casa, às vezes o aluno também não está afim de ter aquele assunto naquele momento. Então cabe muito ao professor tentar criar essas ferramentas de que as coisas funcionem, entendeu? De que todo mundo saia feliz daqueles 50 minutos, daquela 1h30, né? Essa é a grande questão. Acredito que passa um pouco por aí. Você dá aula desde quando, tia? 2016? Não, eu comecei a dar aula em 2016 aqui no Ângulo, né? Eu sou professor, eu sou formado, Briana, em 2000. Então foi assim, como eu te falei, em 96 eu entrei no curso, fiz o curso de licenciatura, a licenciatura é o que nos habilita a ser professor, terminei em 2000. No segundo semestre de 2000. E no meio de 2001, eu me formei como geógrafo. Então, eu sou bacharel e licenciado em geografia, tudo pela URGS. Aí, naquela época, eu me formo em Porto Alegre e aí surgem umas histórias que acabam me trazendo para cá, que é uma história também meio esquisita, assim. E aí, aliás, eu nunca pensei em sair de Porto Alegre, sabe? Nunca foi algo que me motivou. Eu amo Porto Alegre, eu amei Porto Alegre. Né? E assim, por coisas da vida assim, que tu acabas não planejando, de repente eu me vi numa outra cidade, a mais de 1.000 quilômetros de distância da minha cidade natal, trabalhando como professor. E aí a primeira escola que eu trabalho aqui é o Colégio São José, justamente aqui em Limeira, que foi através de um currículo que foi assim, a história é louca, porque eu estava no Espírito Santo, num encontro de geografia. E aí conheci uma pessoa lá e ela me falou de um mestrado que tinha em São Carlos, que era um mestrado que tinha na área de engenharia urbana, porque eu já estudava geografia urbana nessa época. Tanto que meu trabalho de conclusão de curso é na área de geografia urbana. E aí eu lembro que eu pensei comigo, né, cara, se eu for tentar fazer um mestrado em São Carlos, que era a proposta, eu vou ter que dar aula em algum lugar, né? Pode ficar sem trabalhar. Eu vou né? ficar sem trabalhar. E, tipo, ninguém vai ficar me sustentando, né? E aí, eu, nessa época, peguei uma gama, acho que foram uns 70 currículos, assim, que eu mandei para várias escolas daqui da região. E aí, naquele contexto, assim, né, mandei os currículos, e aí essa pessoa que eu conheci lá em Rio Claro, em Vitória, ela era de Rio Claro. Então, ela colocou o telefone dela, né, e aí todas as pessoas que ligavam para essa pessoa e ela entrava em contato comigo. E aí, nesse contexto, assim, passou o tempo, eu também desencanei do mestrado aqui, passei num concurso lá, mas tipo assim, Brana, eu ia assumir naquele ano. Aliás, no dia. Então, foi até uma coisa estranha, porque essa pessoa entrou em contato comigo, tipo, numa sexta-feira, isso em março de 2001. E eu trabalhava como geógrafo lá numa fundação de estatística, lá em Porto Alegre. E aí mandou para mim um recado, e era uma época que não tinha WhatsApp, não tinha, sabe, o máximo que a gente tinha de contato era e-mail, né, era uma outra época, talvez um MSN, nem tanto assim, né, mas telefone e tal. Até o telefone não era uma coisa tão popularizada como hoje, assim, né. Tanto que para montar os currículos, olha o que eu tive que fazer. Eu fui numa agência do Correio que tinha em Porto Alegre, que era uma enorme agência, e lá tinham, vocês chegaram a conhecer, acho que catálogos telefônicos ou não? O que é isso? Não, O que é um catálogo telefônico? Existiam uns catálogos, quem tiver velho, estiver assistindo vai dar risada agora. Tinha uns catálogos que você tinha os telefones de todo mundo. Então tinha umas páginas amarelas que eram tipo os negócios que faziam. Você já deve ter visto isso. Tem na minha avó. Tem lá um catálogo, as páginas amarelas. Às vezes ela pede pra eu ligar pra algum lugar, ela olha ali no catálogo. Ela fala, não, mas mais fácil olhar no Google, tipo um livro, né? É um livrinho que tu vai procurando. E aí, eu peguei telefones de escolas, endereços de escolas, e mandei os currículos. Foi assim que eu mandei, sabe? Então, tinha internet nessa época, mas ela era meio limitada, assim, não tinha muitas páginas, não era uma coisa mais... Era mais caro também, né? É que assim, era caro de acessar, mas onde eu trabalhava, eu tinha acesso. Entendeu? Tanto que tipo, era mais tranquilo nisso, mas eu não tinha, as escolas não tinham páginas, pelo menos no começo, assim, nesses primeiros anos porque a internet chega no Brasil em 96. Eu lembro até quando, foi 96 para 97, quando ela chegou na universidade. Depois é que ela vai se popularizando para as casas, assim, né? Então foi uma época meio que de transição, eu diria, né? Foi uma época que as coisas estavam mudando. Hoje, se a gente for pensar nesse tempo,
cara, o mundo se transformou de uma forma brutal, assim, em todos os aspectos. E na forma como a gente se comunica, na forma como a gente tem acesso à informação, enfim. E aí, nessa época, eu, então, mandei currículo, só que, tipo, ninguém me chamou. E eu meio que passei num concurso lá, ia dar aula lá, todo mundo feliz, já tinha até escolhido a escola que eu ia trabalhar e tal, ia ter uma nomeação. Só que na sexta-feira anterior a isso, tipo, isso ia acontecer na segunda. Na sexta-feira, aquela pessoa que eu te falei, recebeu um telefonema aqui, isso era março, e eu tinha que ligar para esse telefone. Uhum. Aí eu falei, sexta-feira de tarde, quem que vai atender o telefone? Botei o telefone no bolso. E aí naquela sexta, eu saí com um grupo de amigos, tinha uns parceiros assim, né? Uma galera, saí. No sábado, encontrei uma outra galera, encontrei um outro pessoal. E no domingo, depois encontrei uma outra galera. Aí na segunda-feira, falei, achei aquele telefone, vou ligar. Aí liguei pra ver o que acontece, né? Liguei, mas muito assim, sabe aquela coisa que não tá muito preocupado? Vou ligar pra... Exato, vamos ver o que faz. Exato, e eu não tinha nem a dimensão do que era. Pra ser honesto, assim, não tinha o que significava aquele número. Aí liguei, atendeu o Colégio São José aqui, e aí uma senhora, né, me passaram pra uma senhora, que depois eu descobri que era uma freira, e aí chegou lá, eu fui conversar com, né, liguei pra pessoa, ela falou, olha, nós estamos precisando de um professor e tal, a gente sabe que você é de Rio Claro. Eu falei, olha, eu não tô em Rio Claro, porque o meu telefone tava 19, mas não era Rio Claro, né, eu tô em Porto Alegre. Ela, nossa, você tá em Porto Alegre? Eu falei, bom, mas eu faço o seguinte, falo o que você precisa que eu vejo, né, posso pensar. Aí ela me explicou a quantidade de aulas, me explicou como que era, os dias que ela precisava. Eu falei, olha, me dá um minutinho aqui que eu vou tentar ver o que eu consigo. Né? Isso era segunda-feira de manhã. Aí eu desliguei o telefone e falei, bom, vamos pensar agora, né? O que eu faço? Mas aí você já tinha desistido do mestrado ou pensando nisso também? Já era março, eu já tava numa outra vibe. Tanto que eu ia, provavelmente, pensando assim, sabe aquela coisa de universos paralelos, né? O que eu ia fazer? Eu tinha desencanado já do mestrado, porque eu tinha passado março, aí não tinha dado certo o mestrado, eu tinha passado nesse concurso para dar aula lá em Porto Alegre, e estava planejando fazer mestrado na minha mesmo, lá na URGS mesmo, na geografia. Já tava até contato com os professores, sabe, tentando fazer isso. Mas, tipo, tinha desencanado daqui. Tipo, essa realidade já não me pertencia mais. Já tava em outro mundo. Não, já tava numa outra vibe. E aí, o que aconteceu? Eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, e assim, uma coisa que é importante até vocês que moram em São Paulo, e uma coisa que eu vou falar que só os gaúchos vão entender, tá? Que é o seguinte, é fácil, mas que é assim, quando tu conheces alguém do Rio Grande do Sul, e tu falas assim, oi, tudo bem? Aí o cara pergunta, de onde tu és? Tu vai falar, primeiro tu provavelmente vai falar do estado, eu sou de São Paulo, de Limeira. Porque as pessoas não têm, quando tu falar de São Paulo, imediatamente, no imaginário de um gaúcho, tu moras ali entre a Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. Aquilo para eles é São Paulo. Porque como o nome São Paulo remete à capital, para um gaúcho mediano, ele não tem a dimensão do que é o estado. Entendeu? Ele entende que São Paulo é aquilo. Então, quando eu falei pra mãe, tô indo pra São Paulo, o que ela imaginou? Eu tô indo pra cidade de São Paulo. Pra cidade de São Paulo, ou pra 500 metros pra cima da Marginal, ou pra, sabe? Então, o guri vai morrer, tá ligado? Porque mostram violência, né? Mostram aquela coisa, né? Dos programas, né? A gente chama de Brown Press, né? A imprensa marrom, que trata sempre das desgraças que aparecem, né? São Paulo, principalmente. E São Paulo é sempre o foco, né? É a perseguição, é não sei o quê, né? E tal. E aí eu falei, mãe, não, mas não é interior, né, não sei o quê. Aí ela, tá bom. Bom, vê o que você quer fazer, né? Aí eu liguei naquele lugar que eu tinha passado o concurso, que era segunda-feira. Falei, o que acontece se eu não for hoje? Eu lembro até hoje da mulher falando, se tu não vieres... Eu lembro, eu falei bem assim, se tu não vieres... Não, minto. Se tu não compareceres hoje, na sua nomeação, você está eliminado do concurso. Aí eu falei, não. Às vezes eu falei, vixe, né? Aí desliguei o telefone. Na época, né, a questão da passagem aérea já tinha dado uma caída de preço, assim, mas não era algo tão acessível, né? Mas aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou ver. Aí tinha uma empresa, né, que chamava VASP, que é a Aviação Aérea de São Paulo.
já tava meio caidinha, coitado, sabe? Já tava meio fim de carreira e tal. Aí eu liguei na agência da VASP, falei, boa tarde, tem passagem pra São Paulo pra hoje? Falei, olha, eu tenho um voo que sai 7 horas daqui de Porto Alegre. Vai chegar umas 8 e pouco lá em São Paulo. Aí desliguei o telefone. Aí eu tenho no finado até um primo que tinha restaurantes, que tinha churrascaria em São Paulo, bem clássico assim, né? Gaúcho de churrascaria em São Paulo. Falei, primo, se eu for hoje para São Paulo, você consegue um pouso para mim? Falei, lógico, te busco no aeroporto, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí eu, beleza. Peguei e falei, e agora? Tem que decidir, né, cara? Porque eu tinha ligado pra pessoa aqui, né? Eu tinha pedido um tempo pra ela e já tinha ligado pra minha mãe, pra não sei o quê, pra todo mundo, né? Aí eu liguei pra escola. Falei, olha, amanhã de manhã eu vou dar um jeito de chegar aí pra fazer a entrevista. Não sei que horas eu chego, mas eu vou. Aí beleza, então entrevista. Mas isso do seu primo, você foi pra São Paulo, capital? Capital. Ele tinha uma churrascaria lá. Aí o voo era pra lá, né? Na época os voos pra Campinas não eram tão fáceis assim, sabe? Até hoje também, né? Mas na época o voo era São Paulo. Mas até hoje é mais difícil, vai pra São Paulo. Quando você vai a Campinas é mais caro até, né? Pra você ir. Aeroporto é menor, né? Aeroporto menor e tudo. E aí eu cheguei, liguei pra VASP e falei, vou comprar essa passagem. Faço aí pagar e tal, vou aí. E liguei pra prefeitura, falei, olha, eu não vou hoje à noite. Você tem certeza? Que você vai perder a vaga. Eu tinha passado em primeiro lugar no concurso. Era a mesma mulher que tinha te... aquela tiazinha lá. Ela falou assim, não, se tu não vieres, tu vai perder a vaga. Eu falei, não, tô ciente. Beleza, desliguei o telefone. Aí eu falei, putz, e agora, né? Perdi a vaga no concurso, né? Seja que Deus quiser. Seja que Deus quiser. Aí fui em casa, peguei umas coisas. Isso era segunda, né, cara? Então saí e falei, me despedi do pessoal, só que eu nem falei que, tô indo pra São Paulo. Tô indo, tá, né? E eu também não tinha uma pretensão, né, de ficar aqui. Juro mesmo, assim. Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Até hoje. Você tava vivendo o momento. Foi exatamente isso, porque eu tinha me formado, eu tava, não tinha nenhuma namorada, assim, alguma coisa. Tava meio de boa. E aí eu falei, vamos ver. Aí cheguei à noite, meu primo me recebeu, no dia seguinte, dormi na casa dele, no dia seguinte peguei um ônibus de São Paulo para Limeira. Desembarquei e falei, vou procurar o colégio. Sorte que o colégio era perto, né? Na mesma, né? Sabe, o São José é perto da rodoviária, assim, né? Não dava nem pra atacar no Waze. Exato, né? Nem tinha, né? Cheguei ali. Oi, boa tarde, bom dia, tudo bem? Vim fazer uma entrevista. E aí, do nada, o pessoal falou, beleza, você tá contratado. Tão rápido assim? Foi assim. Depois eu descobri o que aconteceu, na verdade, né? Tempos depois eu descobri o que aconteceu, né? O que aconteceu foi o seguinte. Era uma professora de geografia que dava aula, só que houve um episódio de ela ter brigado com um aluno. Ela jogou um apagador na cabeça de um aluno. Jesus. Sério. E depois que você joga um apagador na cabeça de um aluno, não tem muito diálogo, né, cara? Propício, né? Exato. Acabou, né, cara? Acabou tudo. Mas era criança? Era, acho que 5º ano, 6º ano. Que hoje está, na época era 5ª série. Aí eu falei, cara... E só que você não contrata um professor em março, depois das aulas terem começado, para conseguir um horário específico. Porque os horários, eles são montados no ano anterior. Então, por exemplo, o professor que dá aula para você na segunda, ele provavelmente na terça dá aula na outra escola, na quarta na escola, na quinta escola. Então, assim, não tem como você mudar. Sabe? Não tem como dizer, bom dia, vou mudar. Não, é muito raro. Então, tinha que ser alguém que fosse assumir as aulas e tivesse disponibilidade. Entendeu? Era essa a sacada. Mas quando você entrou no São José, você já foi com a pegada de dar aula pro ensino médio ou... Cara, porque assim, vamos lá. Eu tinha me formado como bacharel em janeiro de 2001. Então, a minha experiência de sala de aula, eu tinha tido da universidade. Então, eu dei aula para jovens e adultos, dei aula em cursinho, né? Porque pré-vestibular você... Né? Então, eu sempre curti também. Então, dei algumas aulas em cursinho, mas eu era muito cru, né? Praticamente um professor verde, assim, né? Não tinha amadurecido nada. Para a escola foi complexo, mas a escola estava desesperada, porque precisava de alguém também. Que não tacasse apagador, né? Que evitasse, talvez, eu acho que... O que você pensa sobre jogar, né? Eu acho que uma das perguntas da entrevista deveria ter sido essa, né? O que você pensa em jogar apagadores dos alunos? Né? Mas assim, aí, no fim das contas, eu ligo para a mãe de volta, né? Falei, bom, e agora, né? E aí eu desço ali na sala dos professores, era um segundo andar, desci assim. Cheguei lá, encontrei uma pessoa e falei, tinha uma guria ali na sala dos professores. Perguntei,
você sabe onde tem algum lugar que possa ter uma república? Sei lá, porque eu não tinha onde ficar. Sabe, tipo, não Lugar tinha... pra dormir, né? Tipo, ia ficar num hotel, alguma coisa, mas tipo, um lugar pra ficar. Aí essa pessoa chegou e disse assim, olha, tu faz o seguinte, vai lá no Cotil, que tem ali o curso técnico, que estão os tecnólogos, até hoje tem, né, o técnico ensinamento tecnólogo, são aqueles cursos de 2 anos, que tem ali no Que é CESET, só o curso técnico, né? não é o técnico, é o tecnólogo, que é tipo, o cara faz saneamento básico, tem uma série de cursos, assim. Não sei se hoje com a Unicamp, se esses cursos ainda são oferecidos pelo CESET. Não sei se a Unicamp, porque né, depois a Unicamp cresceu para cá. Então, nunca mais soube. Só que isso fazia com que pessoas de fora viessem para cá. E aí tinha, tipo, uma sala lá na faculdade que era uma assistência para pessoas que vinham de fora. Aí eu cheguei lá, imagina, isso já era 20, eu cheguei lá no dia, foi 21 de março. Aí eu falei, sou um professor, tô vindo do Sul, não sei o que, a pessoa me atendeu, falou, não tem problema. O problema, ela falou, é que nós estamos em março, e todas as repúblicas, elas já estão montadas, assim, né? Aí ela terminou de falar isso, falou, mas pera, nossa, veio um menino hoje aqui oferecendo uma vaga numa república, só que ele não deixou o telefone. Eu falei, uxa, que pena, né? Quando eu falei isso, cara, o menino que tinha feito isso, ele esqueceu o molho de chaves em cima da mesa da moça e voltou. Ele voltou, eu falei, oi, tudo bem e tal. Não, cola lá. Cara, quando eu me dei por conta... Deu do destino aí, então. Cara, quando eu me dei por conta, eu tava numa outra cidade, num outro emprego. Numa república. Isso tudo que tava acontecendo tinha quantos anos? 24. Eu tava com novo. 24, bem jovem. Porque, como eu te falei, eu me formei ali, ó. Eu entro em 96, em 2000 eu me formo, 2001 ali como bacharel. Em janeiro, aí eu passei naquele concurso que eu te contei ali e depois já vim pra cá. E aí, então, a minha experiência de sala de aula acaba sendo construída aqui em São Paulo, aqui no interior principalmente. Então, essa história é muito louca, né? Porque toda vez que eu conto essa história para alguém, fala, não, eu ficaria lá, eu passei no concurso, não que eu ia, né, abandonar. E aí também, naquele trabalho que eu acabei indo embora, falei, galera, valeu, eu tinha mais uns trabalhos, algumas coisas para fazer, mandei para eles. E, tipo, nunca mais. E sabe que... Lembra que eu falei que eu saí na sexta, saí no sábado? Tem pessoas que eu os encontrei naquele dia que eu nunca mais vi. Pessoas que, sabe... Foi a última vez. Era uma despedida sem saber que era uma despedida. Entendeu? Você não achava que você ia ficar... Jamais. Briana, eu nunca... Juro pra você, eu nunca tinha planejado isso. Eu nunca tinha pensado numa forma de sair de Porto Alegre. Porque eu sempre tive uma identidade muito grande, sabe? Uma identidade grande com a cidade. Porque, embora Porto Alegre tenha seus problemas, como qualquer centro urbano, é violento e tal, para algumas situações, era a cidade que eu conhecia, a cidade que eu amava, a relação com o Grêmio, por exemplo, né? Sempre foi muito forte. E tipo, eu vou a jogo, a primeira grana que eu tive lá, jovenzinho de tudo, tinha uns 14 anos, trabalhava como office boy. Você já ouviu essa profissão, não? Hoje em dia tem o motoboy, né? Na época era o office boy. Então, o que a gente fazia? Naquele escritório que eu trabalhei de contabilidade, eu pegava documentos e ia tipo assim, precisa ir no banco. Então, aí tu ia lá e pagava a conta. Precisa ir Então, eu conhecia muito Porto Alegre por isso. Então, eu tinha uma relação com a cidade absurda. E a primeira grana que eu tive foi para comprar o título do Grêmio para poder ir aos jogos de graça. Sabe, era esse o meu foco. Virar sócio, né? Exato. Então, e na época, assim, eu nem tinha cheque, tu tinha que dar... Eu te dei uma nota promissória, aí o cara pegou e me vendeu um título, e aí eu tinha o título do Grêmio, né? E até hoje eu sou sócio, eu posso votar, por exemplo, quando tem eleição dentro do Grêmio, dá para eu poder votar. Os caras mandam uma cédula pelo correio, hoje em dia é online, né? Mas na época eu mandava cédula pelo correio. Então eu sempre tive essa identidade muito forte, né? Ao longo da vida. Então, nunca pensei, vou embora daqui. Então, confesso pra ti que nunca... E aí, bom, só um detalhe, né? Aquela pessoa que eu falei pra vocês que me disse... Ligação? Não a da ligação. A que estava na sala dos professores e me falou pra eu no Cotil. É a minha esposa. Foi a pessoa que me indicou, então, né? Foi ela que a gente acabou se conhecendo, né? Acabamos namorando e, tipo, se casamos, né? Então, olha que... Curioso. Extremamente singular, assim, né? Extremamente singular. E daí você acha que, tipo,
Quando que você acha que virou a chavinha, vou ficar definitivamente em Limeira? É verdade. Eu até hoje também não sei, sabe? Até hoje, porque... Você acha que sua esposa deu uma influenciada nisso? Não, assim, talvez no começo, a Por gente causa começou a dos seus namorar alunos, né? e tal. Olha, a questão de alunos, tu falas, né? Na época ainda que eu, né, logo comecei a dar aula no São José e tal, e isso é uma coisa que eu gostei bastante, que era a fanfarra. Não sei se você já viu as fanfarras. Aqui na nossa cidade tinha muito disso, né? Algumas escolas tinham fanfarras, que são aquelas, sabe aquelas bandas de percussão? Não tô sabendo. É assim, ó, tu tem lá a caixinha, sabe a caixinha? Ah, tipo... O bumbo, Sim, sim. né? Tem lá o atabaque, enfim. Então, eu lá no sul, enquanto guri, eu sempre gostei muito, eu tocava numa fanfarra. Né? Então, quando eu guri, eu tocava a caixinha numa fanfarra. E eu sempre curti pra caramba isso. Muito, muito. E aí eu descobri que a escola tinha uma fanfarra que tinha sido... Tipo, parou de desfilar no 7 de setembro, porque não mentira. A fanfarra era pra isso, desfile de 7 de setembro, né? Faziam os desfiles e tal. E aí eu falei, pô, e tinha todos os instrumentos lá. Na escola em si. Na escola. Aí eu falei, vamos organizar aqui uns alunos, né? E vamos começar a fanfarra. E foi. Aí tinha um mestre que ensinava as partituras para tocar. Como chama aquele instrumento? Lira. Sabe, lira? Sei. Tem, né? Você deve ter visto as gurias ciganas, que né? vai descer. Isso, sei, tem as sei. escalas Cada um musicais e tal. Então ele era músico, então ele fazia a parte musical e eu fazia a parte de cadência. Então a gente tinha as cadências, né? Então a gente tinha a parte de fanfarra mesmo. E eu curtia pra caramba, eu me divertia, eu sempre curti muito isso. Né? Aí ensinei os alunos a tocar, e aí eu sempre fui muito bom de ouvido, assim, para essas coisas, né? Então eu trouxe também as experiências de cada uma dos toques lá do sul e tal, e aí a gente acabou fazendo, né? Aí fazendo aqui. E aí, beleza. E eu lembro de um dia, né, de alunos, e eu sempre tive, Briana, uma relação muito tranquila com os alunos. Lógico que tem momentos, tem pessoas que não gostam de mim, isso é normal. Eu aprendi ao longo do tempo que tu não pode agradar todo mundo. É impossível. Não rola. E mesmo se você tentar, não vai ser legal também. Porque você vai se desgastando então também. é besteira. Só que assim, eu tento fazer com que a minha relação, dentro do tempo que eu tô dentro da sala de aula, seja a melhor possível. Só que às vezes, como eu falei no começo, tudo é um jogo de interesse, concorda? Tudo é um jogo de interesse. Né? Tu às vezes tem uma proposta para aquele grupo, só que aquele grupo não está disposto a fazer aquilo que você espera. Então, o desafio está, Briana, em as coisas serem construídas da melhor forma. Sabe? De maneira que não tem uma briga. Eu sempre falo assim, qual é o grande objetivo da sala de aula? É que o aluno aprenda? Também. Lógico, isso é importantíssimo. Mas o mais importante é que aquele período que você está com aquelas pessoas, tu não cria uma situação de conflito. Porque concorda que os problemas de sala de aula não são causados por situações de conflito? Né, onde o jogo de interesses se coloca em oposição. E quando começa um conflito assim, fica ruim todas as aulas que vêm a seguir. Para todo mundo, para os alunos, para o próprio professor. Aí fala, puxa, né? Então acaba sendo isso. Então nessa época eu te falei da fanfarra, eu lembro de e eles acabaram tendo uma relação mais próxima a mim. Né? E eu lembro de um aniversário, meu aniversário, que eu cheguei, treinei a fanfarra, né? Aí falei, ela terminava tipo umas 6 da tarde, sabe? Era no contraperíodo. Aí terminou a fanfarra, eu vi que uma galera começou a sair. E eu fiquei meio indignado, falei, poxa, né? O pessoal tá matando o ensaio, né? Matando a fanfarra. Matando a fanfarra. Pô, que mancada. Beleza. E fui pra casa. E nessa época eu morava sozinho, lá no Ouro Verde, né? Tal. Cara, quando eu cheguei em casa, Briana, pensa na minha sala cheia de aluno. Sabe o que foi a coisa mais surreal que eu vivi? Assim, eu olhei, tipo, aí parabéns, era uma festa surpresa, né? Porque era meu aniversário, eles saíram da fanfarra e foram lá. E aí eu falo assim, cara, de lá pra cá, sempre a minha relação, sempre, foi tentar criar uma situação boa. Às vezes, como eu te falei, não dá. Às vezes tu, enquanto professor, porque tu, enquanto professor, tu és amigo do aluno, mas assim como um pai tem uma responsabilidade sobre o filho, o professor também tem.
Então, ele, por mais amigo que seja, ele não pode ser injusto com o aluno, no sentido de enganá-lo. Isso é uma coisa que me incomoda. Sabe, tipo, pra mim, dentro do meu trabalho, o que mais me pega, assim, eu sou um professor que tento estar concatenado com as coisas, principalmente com o desafio que o ensino médio traz. E aí tu perguntavas, né, se eu já comecei a dar aula com ensino médio. Eu comecei com o ensino fundamental. Hoje eu não consigo, talvez tenha mais dificuldade para trabalhar com o ensino fundamental do que no passado. Você entendeu? Naquele começo da carreira, talvez eu até me desse melhor. Hoje, talvez eu tenha mais dificuldade de lidar com o fundamental. Até porque, cara, ser professor, eu respeito os professores do ensino fundamental, porque tu tem que ter uma habilidade muito mais específica de formação, que às vezes eu acho que eu não tenho, entendeu? Eu penso muito nisso. Mas eu acho que o professor passa por essa adaptação igual a gente passa, né? Que nem os alunos, exatamente, que nem os alunos. E qualquer profissão também, assim, não tem, né, pessoas que vão para uma área específica, né, e acabam ficando naquela área, também passa um pouco por aí. Então eu gosto muito, né, acho o pré-vestibular legal, né, porque é uma outra pegada, só que isso me instiga a estudar muito. Eu tenho que ler e estar entendendo do mundo o tempo todo, porque aí tem a ingratidão da geografia, né, o professor de matemática te ensina o teorema de Tales, que foi descoberto há muito tempo Ninguém atrás, vai inventar uma fórmula e não vai rolar uma mudança. Então, se ele preparar muito bem, o que ele pode mudar, lógico, é estratégia, ele vai encontrar caminhos para te ensinar, mas o conteúdo em si é o mesmo. Na minha disciplina, muitas das coisas que eu falei o ano passado, pode ser que não sejam verdades agora esse ano. E isso é normal dentro da minha disciplina. E tem do nosso mundo ser muito grande, né? Então, o que a gente sabe é bem pouco, né? Exato. E aí tu tem a necessidade, muitas vezes, de entender, fazer com que as pessoas entendam que tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Ontem eu estava em Piracicaba e aí tive a oportunidade de ter uma atividade lá que os primeiros anos fazem, que é construir um artigo científico. Então, eles fazem uma pesquisa, então é meio tema livre, assim, cada aluno escolheu um professor, os professores orientaram os alunos, e aí eles construíram um texto, né, um artigo científico, e ontem foi a apresentação. E aí, os grupos que eu fiquei observando ali as apresentações, eram grupos que trataram da questão das cotas, né, das cotas raciais, étnicas e sociais na universidade, e o outro grupo, o trabalho análogo à escravidão. Pô, 2 temas pesados. E aí, participando, porque eu tinha que avaliar, né, tinha que fazer as perguntas, cara, os grupos fizeram uma pesquisa que era o que precisa fazer, que é o que as pessoas cada vez têm menos paciência de fazer. Que as pessoas estão hoje condicionadas, no geral, né, a lerem uma manchete. Por isso que o caça-clique dá tão certo, porque as pessoas só leem a manchete. Não se aprofundam tanto. E o que me chamou a atenção nos 2 trabalhos que eu assisti e acabei avaliando foi a profundidade do negócio, sabe? De poder ler, pesquisar. A gente tem menos dificuldade. E a escola, às vezes, até pela gama de conteúdos que a gente tem que desenvolver com vocês, ela não nos dá essa possibilidade da gente entender um pouco mais. De repente, a gente instiga muito vocês, a gente não consegue terminar um assunto, por exemplo, né? E tem muito dessa cobrança, né? Mas essa questão que você falou da pesquisa, eu acho que essa geração em si, não sei preguiçosa, mas tem muita informação e às vezes não acaba, pesquisando tudo dela. Eu vi uma frase há um tempo atrás que eu tenho pensado muito, né? Dizem que muita informação sem conhecimento gera insegurança. E eu cada vez mais tenho na minha cabeça de que isso é verdade. Sabe, como tu falaste, as pessoas têm muita informação, porém, essa informação não se traduz no devido conhecimento. Não sabe usufruir dela. De realmente entender o que causa, sabe? Porque muitas vezes... E assim, eu também não sou numa vibe, né? Tu apontou assim, porque a geração e tal. Tem uma música da Elis Regina que chama Como Nossos Pais, que é uma vibe assim, de ela dizer assim, cara, você, quando era jovem, eu quando era jovem, o meu pai ele criticava a minha geração. Dizia que a minha geração não gostava das coisas, que a música que eu escutava era ruim, que, a minha visão de mundo era errada, porque a dele era certa e tal. Aí tu vira adulto. Aí o que você faz? Critica o teu filho. A geração dele. Porque a música que você escuta é ruim, porque não sei o quê. É lógico que tem variáveis, né? Vocês estudaram lá vocês têm sociologia...
a indústria cultural? Vocês chegaram a estudar um pouco sobre isso? Não. Sociologia, acho que a gente Vocês não têm, mas tem um âmbito que a gente chama de indústria cultural, que também conta bastante. Essa coisa, sabe, de como a indústria cultural molda o teu gosto musical e até o teu padrão de consumo. No entanto, também deve-se dizer que as gerações têm as suas características. Elas têm, sabe, que nem eu falava no começo, às vezes uma geração ela tá menos predisposta para uma coisa e mais para outra. Por exemplo, na minha geração, qual era o sonho de um guri de 18 anos? O que você acha, Briana? Um menino fez 18 anos, a menina fez 18 anos. Qual era o sonho? Ter carro. Tirar a carta. Era tirar a carta. Mas assim, tu sabes que há pesquisas hoje que demonstram que essa geração, que é de vocês, ela tá menos encanada com isso. Porque hoje você tem tantas outras possibilidades que tu fala, mano, tá bom, legal, mas não é mais, sabe, comparativamente. Lógico que muitos vão fazer isso, vão tirar carta, mas aquela meta de vida, aquela construção, com tal idade eu vou fazer tal coisa, com tal idade. A geração de agora não tem mais essas amarras. Para ela, vou fazer isso, tá bom. Não vou, tá bom também. Temos outras possibilidades. E o mundo talvez, vou até tirar o talvez, né? O mundo, ele tem trazido essas possibilidades, né? Tanto que assim, eu penso muito para meus filhos que, tu vai ter que fazer o terceiro ano, fazer vestibular. Não, pare, tenta viver um pouquinho, até porque as escolhas são difíceis. Eu diria para vocês que assim, eu ter entrado na faculdade já com 20 anos foi muito melhor para aproveitar o curso, entender o curso, viver o curso, aprender as coisas que eram necessárias. Eu já tinha um certo grau de maturidade. Uma vivência a mais uma vivência. Eu fui presidente de diretório acadêmico, né? Então a gente organizava festa, organizava as coisas. Então tinha que correr atrás de bebida, correr atrás de som, da banda, não sei o quê, tá. Só que, cara, eu olhava às vezes os guris assim, vamos fazer isso, temos que ir atrás de segurança, temos que ir atrás de não sei o quê, temos que pagar o ECAD, tem não sei o quê. Aí um dia um professor chegou, mas Heitor, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, vida, né, cara? Chama vida. Você tem que ter um pouquinho de experiência. Porque senão você vira aquela pessoa mais acadêmica demais. Sabe? Aquele cara que só tem a teoria, mas a prática não tem nada. E isso é decisivo para tudo. Para qualquer carreira que tu siga. Né? Seja qual a carreira que você for escolher, essa coisa de ter um pouco da vivência ajuda um bocado. Penso bastante nisso, assim, né? Penso bastante. E você tinha falado do Grêmio, do negócio de voto lá. Você pensa em ser conselheiro do Grêmio ou... Hoje eu sou cônsul do Grêmio, né? Então eu sou representante do Grêmio aqui em Limeira. O que é isso, tio? É assim, o Grêmio tem mais de 1000 consulados pelo mundo, tá? Então assim, Briana, é como se fosse Isso todo time tem ou é só o Grêmio? Olha, o Grêmio tem, eu sei que o Palmeiras tem... Eu não conheço muito os departamentos, porque todo o clube tem um departamento consular. O do Grêmio sei bastante porque ele é muito atuante. Então você tem consulado do Grêmio na Austrália, sabe? E o Grêmio meio que instiga isso. Então, por exemplo, tu és uma gremista, sei lá, em Brisbane, lá na Austrália. E aí, de repente, tu quer encontrar uma galera para assistir jogo do Grêmio. Então, o cônsul é esse cara que faz o meio campo. Uma coisa que eu achei legal, né? Tem um amigo aqui de Limeira que o sonho dele era fazer com que o filho dele entrasse com os jogadores. Então, por exemplo, aí eu entrei em contato eu tenho uma estrutura, né? Então eu tenho contato direto com o Grêmio. Então eu converso com uma pessoa, vamos ver com o Grêmio, é possível, não é possível, como que a gente pode fazer, e deu certo, assim. Então a criança foi lá e entrou com os jogadores, né? Num jogo aqui em São Paulo. Então a gente tem essa conexão. E eles têm a questão social mesmo, a gente já em alguns Natal, às vezes no Páscoa, tu reúne chocolate para levar pra galera. Então tem também essa questão social, que é importante, e que reúne, né? Limeira tem uma gauchada, né? Tem uma gauchada bem presente, assim, né? Então tem gauchada na área aqui do setor de joias, no setor de restaurante, no setor... Tem gaúcho por tudo aqui, né? E aí, lógico, que entre os gaúchos, lógico que nós, os gremistas, somos a maioria. Isso não é verdade, tá, Breno? Pode ser que tenha, clubismo total nessa minha afirmação. Mas o papel mesmo do cônsul é reunir
é reunir esses gremistas, esses desgarrados, né? Então hoje com as redes sociais a gente tem o Instagram, a gente tem para as pessoas que quiserem entrar em contato, né? Chama Grêmio _ Limeira. Então qualquer um que de repente tem um gremista que tá perdido, ele consegue se unir. Só que, cara, como a fase do Grêmio não tá boa, tá difícil reunir as pessoas. E isso é verdade. Porque a relação das pessoas... Futebol, né? Então, na época que o Grêmio vinha, né, nas suas vitórias, tu mais facilmente reunia as pessoas para ir no jogo, né, para montar van, para ir pro jogo, para isso. Só que é fase, e aí às vezes tem descontentamentos, a galera não gosta do treinador, aí daqui a pouco já critica a direção, então já começa a ter uma situação assim. E futebol, ele é uma paixão muito forte, né? Ninguém, pelo menos assim, na visão que eu tenho, né, o futebol, ele é o tipo de mosquinha que às vezes as pessoas até não entendem por quê, né, e ele às vezes é até estudado, quantas pessoas não morrem por time de futebol, né, não matam por time de futebol. A gente teve um episódio aqui em São Paulo de uma das torcidas organizadas do Palmeiras contra uma torcida organizada do Cruzeiro. Cara, a pessoa se mobilizou a acordar de manhã cedo, esperar o outro na beira da estrada para não só tocar pedra, mas incendiar e assassinar outra pessoa. Então, isso também já havia acontecido, né, numa situação inversa, né, a torcida do Cruzeiro tinha feito isso com a do Palmeiras, mas, cara, mas por quê? Isso foi em Campinas, eu acho, não foi? Não, esse episódio foi na Fernão Dias, eles estavam indo para, né, passando por São Paulo, indo para Minas Gerais. Mas, cara, então assim, e por que é isso, né, Briana? Porque ele mexe com os sentimentos, né? O futebol tem muito disso, né? Que nem ele falou, tu tinha vontade de vir. Cara, uma das coisas que me prendia é que eu ia muito a jogo, sabe? Desde que eu comprei o título lá, eu tinha 14, 13 anos, eu ia a todos os jogos, gostava, né? Tinha amigos, construí relações de amizade e tal. Mas, enfim, né? A vida às vezes te leva para uma outra pegada, né? Uma outra pegada. Mas, por exemplo, uma coisa que me incomoda bastante, né? Que, assim, por exemplo, você torce para quem? Torço pro São Paulo. São Paulo. Então, quando o cara não fala o time e me zoa. Isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo. Porque assim, é simples. Se tu torce pro São Paulo, tu me zoa, eu posso zoar você também. Concorda? Porque aí nós estamos brincando, né? Tipo, você abre... O que me incomoda é quando eu não posso te zoar e você pode. Aí é mancada. Aí é uma relação desigual, né? Mas tipo, eu acho que o futebol é importante, também é importante, né? Dentro de um contexto no âmbito do divertimento, né? Lazer, de válvula, né? de escape, válvula de escape, lazer. Acho que sim. E quando levado também a uma premissa fora, e acho que tudo na vida é assim, né? Se você leva muito a sério comer, tu vai ter um problema, né? Se você leva muito, faço pratico um esporte, e eu só faço isso, então... E, aliás, essa coisa de praticar esporte é louca, né? Eu, depois de velho também, desde 2021, eu comecei a correr. E, cara, é muito desafiadora a corrida, né? A corrida é algo meio, assim, psicológico até. A gente acha que correr é físico. É físico, sim. Tu tem que ter um preparo, senão você não vai fazer 10 quilômetros, não vai fazer 21 quilômetros. Agora, é muito mental, sabe? Talvez seja um dos poucos momentos que eu consigo parar e pensar. Manja? Tipo, parar e pensar, porque você não tá fazendo outra coisa senão aquilo. Então, eu acho bem legal, assim. E é doido isso, né? Porque às vezes quem corre num campo assim não aguenta correr uma maratona. Não aguenta, porque são perspectivas diferentes. Loucura. E lógicas diferentes. E às vezes o cara corre até num campo mais. Corre tanto quanto. E não conseguiria praticar o outro esporte. É doido isso. Eu já fui influenciada também, né, Tipo? Vou contar aqui um episódio que eu tive, né? Apareceu no meu TikTok umas pessoas correndo, né? Eu falei, vou tentar, vou começar a correr, né? Aí eu fui lá, coloquei o tênis, né? Eu dei meia volta no... Como é que chama? Tipo, na pista de corrida. Não, no quarteirão, por exemplo. No quarteirão. Eu cheguei morrendo em casa. Tu falou, meu Deus, como que essas pessoas são loucas, né? Nossa, meu coração disparou. Sim. Fui influenciada. Mas sabe o que é, Briana? A gente também tem, tu até fala uma coisa bem importante, porque o que acaba acontecendo, né? A bem da verdade, correr não é só colocar um tênis e correr, né? É um processo. A gente começa
sabe, num grau assim de preparo, às vezes até a questão muscular, porque a gente pensa, é só correr, né? Todo mundo tá apto para correr. E não é, muitas vezes tu tem que enfraquecer, né? Os músculos não estão preparados para isso, então tu tem que ir aos poucos e desenvolvendo. E não é uma tarefa fácil, porque é uma tarefa tenaz, tá ligado? Tipo, tu tem que o tempo todo ir, né, tipo, faz um pouquinho, aí você para. Um mês sem fazer. Paciência. E aí tu tem essa de... porque, por exemplo, dependendo da idade que a pessoa tem, ela, quando for correr, por exemplo, ela consegue mais facilmente pegar o hábito. Mas quanto mais velho você fica, o risco de você se machucar, por exemplo, e parar um tempãozão é grande. Então você tem que medir também isso, né? Medir até que ponto. Mas é um processo, Briana, não é, a gente não começa assim, bom dia, vamos lá, né? Vamos fazer os nossos 10 km. Não, é um processo muito lento e que cada pessoa, cada organismo é de um jeito diferente, né? Só que é viciante. Depois que Mas até hoje você corre, você tem esse hábito? Tenho, sim. Eu faço corrida. Eu não, dado um episódio familiar, eu tive dificuldade de organizar o meu tempo para os meus treinos, mas eu estou tentando, assim. Então, assim, nesses últimos finais de semana eu fiz 10 quilômetros, eu fiz agora em 2024, foram 70 quilômetros fazendo 7 provas de 10 quilômetros. E aí era uma corrida de uma rede de supermercados da região, e aí tu comprava 7 corridas e fazia 7 corridas. Então, assim, essa foi uma corrida legal, assim. E eu sempre que tem uma corrida, principalmente uma corrida solidária, que ajuda, né? Então, aqui em Limeira a gente tem um circuito que é a Inda, a PAI e a Aril. As 3 fazem uma corrida integrada, sabe? Eu acho muito legal, porque além de correr, né? Tu paga a inscrição do evento e aí tu ajuda. E eu vejo que isso é a chave de tudo, assim, sabe? Entender o mundo como parte de um processo coletivo é muito mais importante do que a gente ter essa visão individual. E você pensa em competir ou você acha que não... Cara, eu corro nas provas, mas assim, eu brinco, né? Eu faço parte de um grupo de corrida, que eles têm um coração gigante por me aceitar, tá ligado? O tiozinho velho que corre devagar. Mas assim, é que não... É estranho. Não é uma vibe de competir, sabe? A corrida, ela é um exercício, um esporte que tu faz contigo mesmo. A tua competição diária é ver se você vai conseguir, às vezes é uma meta boba, né? Uma velocidade maior que você consegue, um pace que você atinge, que você sonhava em ter, mas não em superar outros, porque também cada um tá numa vibe. Tem pessoas, hoje, né, nesses circuitos de corrida, tem gente que vive para isso, sabe? A pessoa vive para correr, para estar entre os 3 primeiros, os 5 primeiros. Não, eu vou mais numa vibe assim, quando eu completo a corrida, a felicidade que eu tenho, sabe? Exato. Me propus a correr, né? Me propus a correr os 10 quilômetros. E eu terminei, cara, pra mim isso é o que há, né? Pra mim isso é o que vale a pena, assim. Mas assim, Briana, não desista, é legal, entendeu? É legal. Vou e, assim, tenta. Tenta. Mas assim, pensa assim, que tudo também é um preparo, né? Hoje, tu vai descobrindo assim que tem planilhas de treino, então você começa com um grau de desafio e por aí você vai vivendo, é isso. Eu sinto em te dar esse spoiler, mas ela não vai começar. Tu achas que ela não vai? Que ela não vai... É meio difícil, né, tio? Eu tenho asma. Não, mas cara, sabe uma coisa legal? Que teve uma época, chegava no final do ano, tipo a época de outubro, eu sempre tava sem voz. E como eu preciso da voz para trabalhar, então eu chegava ali na segunda semana, na época da semana do saco cheio, tava rouco e tal. E aí eu comecei a fazer natação. E eu não sabia nadar, Briana, sabe? Eu nunca nadei na vida, assim, né? E precisa de fôlego, hein? Então, e aí eu falei, cara, comecei. E foi uma época legal e que me ajudou bastante, assim. Até mesmo, eu vejo a natação, eu queria muito, tipo, tentar conciliar tempo para fazer natação e corrida, sabe? Coisas assim, acho que ia ser legal. Essa é uma meta legal, enfim. Então... Mas eu acho que é isso, então, Tia. Agradecer a sua presença aqui mais uma vez, né? Que foi bem legal o papo.
espero que a gente tenha agradado o pessoal que vai assistir depois, Agradativo. com certeza. Espero também. Queria agradecer pelo convite, obrigado. Né, agradecer o Ricardo que me convidou, né? Ele me convidou na semana anterior, eu achei que era na sexta do feriado. Eu falei, pô, Ricardo, na sexta do Tá feriado louco. também você tá de brincadeira comigo. Mas eu agradeço, sabe que eu gosto muito de vocês. Gosto muito do primeiro ano daqui. É uma turma que eu me sinto... acho que existe muito disso, né? Cada turma tem uma característica. Tem umas turmas de outras cidades que eu também me identifico bastante. Mas aqui, a sexta-feira para mim começar a minha sexta-feira dando aula pro primeiro ano Começa daqui do bem? colégio. Começa bem. Começa bem o fim de semana, assim, né? Talvez pela sexta-feira, né, Briana? A gente já tá mais feliz, assim, né? Mas queria realmente agradecer. Obrigado pelo convite e espero que as pessoas tenham, sei lá, vão achar meio esquisita a nossa conversa, mas acho que vão achar legal também. Muito obrigado. Obrigado, A gente que então, Tchê. agradece, Tchê. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. E é isso.